dia! Começa agora mais um Morning Call da Empire Capital para encerrar a semana, hoje sexta-feira, 5 de julho de 2024. Ontem, conforme antecipado por nós no cenário internacional, a gente teve um dia menos movimentado em função de feriado nos Estados Unidos e aqui no Brasil continuamos repercutindo decisões e movimentações políticas. Ontem a gente teve o grupo de trabalho que discute a regulamentação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, divulgando um relatório com propostas de mudanças sobre o projeto enviado pelo governo e, entre as medidas, o grupo de trabalho deixou de fora dos itens da cesta básica, que são os itens que terão incidência zero do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e da CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, as proteínas animais. Era um desejo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que as proteínas animais entrassem no rol de produtos com alíquota zerada, o que foi aí, descartado pelos deputados. Além das carnes, a gente também teve, o anúncio de que o imposto sobre bebidas alcoólicas deve aumentar. A gente vai ter a criação de um imposto seletivo, o IS, voltado para itens que implicam em externalidades negativas, e entre eles, então, a gente tem as bebidas, aí a cerveja é um exemplo, de bebida alcoólica que deve ter o aumento de imposto. Tudo isso foi divulgado ontem, então foi o principal destaque do dia aqui no Brasil, mas é interessante notar que a gente teve um desempenho positivo dos mercados. A gente teve o Ibovespa voltando a fechar no azul, então com os investidores repercutindo positivamente essas sinalizações do governo de buscar o equilíbrio das contas públicas, e também tivemos o dólar caindo forte pela segunda sessão seguida. A gente teve então o dólar fechando o dia negociado a R$ 5,48, um recuo de 1,49% ao longo do dia, e o Ibovespa registrando avanço de 0,4% aos 126.163 mil pontos. Além disso, conforme antecipado, lá fora a gente teve eleições no Reino Unido e, conforme as pesquisas já apontavam, a gente teve o Partido Trabalhista ampliando essa vitória aí nas eleições legislativas. Então isso também começa repercutindo bastante hoje, nessa sexta-feira. A gente tem as bolsas em alta, o Eurostock está subindo 0,6%, enquanto os futuros do S&P estão de lado e o Nasdaq está avançando 0,1%. Na Ásia, o Nikkei ficou estável e Xangai caiu 0,3%. Nos Estados Unidos, às 9h30, vai ser publicado o payroll de julho, é o principal destaque do dia, e é interessante notar que o mercado antevê a criação líquida de 190 mil vagas. Também se tem a expectativa de que a taxa de desemprego fique em 4% e os rendimentos reais avancem 0,3%. Então, bem importante esse dado, a gente sabe que o mercado, de maneira geral, espera indícios mais consistentes de desaceleração da atividade econômica por lá, o que pode aí fazer com que os juros caiam ainda nesse segundo semestre. Então hoje por lá o principal destaque, e aqui no Brasil a gente não tem trabalho ali no Congresso, então ainda devemos continuar com as repercussões tanto desse relatório com as mudanças na reforma tributária que foi apresentado ontem, tanto também com aquele anúncio que a gente teve no dia anterior de que um corte de gastos deve acontecer em 2025 e já um contingenciamento no próximo relatório bimestral de receitas e despesas que vai ser divulgado no final do mês. Então isso deve continuar repercutindo por aqui. São notícias que acabam aí sendo positivas quando a gente fala de equilíbrio de contas públicas, então dependendo de como vier o payroll, pode ser mais um dia positivo por aqui. Ótimos negócios a todos, um ótimo final de semana, nos vemos na segunda-feira.